Fala pessoal, eu sou Francis Marcos Oliveira, você está no meu canal Universo Particular. Ela está aqui mais uma vez comigo, minha colega Jocely, mais conhecida como Lili, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, assim, muito pertinente, atual, né? E de suma importância, a gente tem que falar sobre essas questões aqui também. Hoje a Lili vai falar sobre autismo. Ela é melhor do que ninguém para falar sobre o assunto, né? Vamos debater essa condição. Porque há muita ignorância, gente. Eu confesso, há muita ignorância. Eu mesmo sou muito ignorante em relação ao assunto. Mas a gente está aqui para evoluir, né? Então, tá com a palavra aqui minha colega Lili. Muito obrigada por abrir espaço aqui. A gente, né, conversou sobre literatura anteriormente, mas eu acho que o universo particular de cada um, Isso. né, inclui muitas coisas, inclusive Exatamente. o fato de você se dedicar a compreender os outros universos. Isso. Né? Cada um é um universo e daí compreender o universo do outro também faz parte. Autismo hoje é conhecido como TEA no Brasil. TEA quer dizer transtorno do espectro autista. E como o próprio nome diz, espectro é algo muito amplo, né? E daí vários autismos estão ali, né? É muito comum a gente pensar, quando se fala em autismo, pensar numa criança, né? Até porque a imagem que é difundida nas campanhas, né, de conscientização de autismo e tal, se coloca muito a criança. E assim, não é errado, não é nada de absurdo nisso, é fato, assim. É importante até que a gente use a criança para conscientizar, porque a partir do momento que se descobre o autismo na infância, né, é muito comum se descobrir na infância, quanto mais cedo a intervenção, melhor. Então, assim, quanto mais cedo a criança receber estímulos, mais ela tem chances de desenvolver, né, e ter uma vida autônoma, mais autônoma na sociedade, né? Elas precisam ser vistas, né, Isso. pela sociedade, primeiramente, pelas políticas públicas, né, a gente vai falar sobre isso aqui, porque essas pessoas existem e há muito tempo foram deixadas de lado. Isso, né? exatamente. Autismo, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma coisa nova, né? Tem gente que diz, tá na moda ser autista. Que não. horrível. Né? Assim, não, autismo sempre existiu. Talvez não tivesse o nome, né, antes, mas é uma condição que sempre existiu. Recebeu o nome de autismo no começo do século passado, né, mas é uma condição que sempre existiu. E assim, por muito tempo, autistas foram internados em clínicas psiquiátricas, né, e foram excluídos da sociedade. Né? Assim, existem vários tipos de autismo, como você falou, né? Vários níveis. Sim, sim. Você se denomina... Eu tenho autismo, eu sou autista, né, e assim... Quem olha pra mim diz assim, não, você não tem nenhuma condição, você não tem nenhum transtorno, né? Mas autismo não tem cara, na verdade, né? Se eu pegar a minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos, Lucy, que é autista, e ela tem um grau mais avançado de autismo, né? Se chama de grau severo ou grau 3. Ela é não verbal, ela tem comportamentos estereotipados muito fortes, assim, hábitos repetitivos, que você claramente percebe, né? Ela gosta de ficar caminhando de um lado para o outro e tal. Então, assim, é mais claro no comportamento dela que ela tem uma condição ali. Mas existe o lado mais leve do espectro que essa condição não está tão aparente, mas ela existe, né? E, assim, o que caracteriza muito o autismo leve no adulto, ou a síndrome de Asperger, que como é conhecido também, né? Esse autismo de alto funcionamento, não é muito aparente, né? Então, quais são as características? Basicamente, o autismo é determinado por duas características, né? Problemas na interação social e na comunicação e comportamentos e hábitos repetitivos. Aí você olha e diz, sim, mas você não tem problema de comunicação porque você fala muito bem, né? É o que as pessoas dizem pra mim. Aquela coisa do estereótipo, né, como você fala. Pois é. Mas assim, na minha infância eu já tive muito problema na questão da comunicação, né? Vocês que estão aqui, né? Quem está por trás dessa câmera, viu a minha ansiedade antes de começar esse vídeo, né? Que foi muito difícil, assim. Eu sei que para muita gente isso é comum, mas o que diferencia o autista do não autista, nesse caso da ansiedade, é como ela acontece dentro de você, né? É muito intenso. É muito provável que amanhã, por exemplo, eu esteja com dor de cabeça, sabe? Que eu não queira interagir com ninguém, porque hoje eu me expus,
Entendi. Entendeu? Entendi. Então, a gente tem problemas com a questão sensorial, então lidar com muito barulho, lidar com... Dependendo da forma que o autismo manifesta da pessoa, né? Então, lidar com muito barulho, lidar com luzes intensas, lidar com calor excessivo, lidar com... Enfim, muitas outras questões podem... Você é professora, Sim. Né? E como se dá essa relação sendo professora? Pois é. O autismo em mulheres, que daí é outra coisa que está sendo bastante pesquisada no momento, ela se manifesta um pouco diferente do autismo em homens. Né? Por quê? Porque socialmente as mulheres são mais motivadas a se encaixarem. Né? E daí elas desenvolvem um mecanismo chamado de camuflagem. Então, mulheres, elas que estão mais na parte mais leve do espectro, elas camuflam as suas dificuldades, né? E daí elas são mais estimuladas a... O que é que acontece quando a gente é criança? Entre menino e menina. Vamos para a questão de gênero aqui, né? Meninos, eles saltam, correm, bagunçam bem muito. Não são reprimidos por causa disso. Exatamente. A menina, por outro lado, ela precisa ficar, né, sempre sentada, tem que sentar assim, né, com as pernas, né, enfim, tem todo aquele jeito, toda aquela lista de coisas que a gente precisa... As exigências, Às vezes a gente tem que ser simpática, né, sorrir sempre, essas coisas. Então, esse é o tipo de coisa que, à medida que a gente vai crescendo, vai sendo estimulado e praticamente estimulada e pressionada a fazer, né, faz com que a gente desenvolva mecanismos de camuflagem, entende? E daí a questão de ser professora, eu consigo desenvolver a função de professora tranquilamente, em pequenos grupos. Em pequenos grupos. Porque eu já fiz experiência de dar aula em escolas regulares e não foi boa. Eu já cheguei ao ponto de ter uma crise no meio de uma aula. Nossa. E ter que naquele mesmo dia chegar para a direção da escola e pedir demissão. Entendeu? Então assim, eu dou aula, eu sou professora, mas eu dou aula em escolas, eu dei aula, né, no momento eu não estou dando aula de inglês, mas eu dei aula em escolas de idiomas. As turmas são bem menores, né? Então a gente lida com os alunos de forma mais pessoal, né? A gente consegue assim, interagir de forma mais limitada, digamos assim, do que com um grupo enorme. Ô Lili, me diga uma coisa, você é uma adulta com autismo, mas quando foi que você diagnosticou isso, percebeu isso? Como eu falei, eu tenho uma filha que é autista, né? E eu que comecei a perceber os primeiros sinais de autismo nela, quando ela estava com 1 ano e 3 meses. E daí eu comecei a ler muito sobre autismo. Eu já sabia um pouco por causa da graduação. Eu fiz letras, né? E daí tem uma disciplina chamada Psicologia da Aprendizagem, que a gente aprende sobre lidar com várias condições. E daí eu tinha esse conhecimento comigo e detectei nela. Mas aí eu fui ler mais, estudar mais e tal. E à medida que eu fui lendo e estudando, eu descobri que eu me encaixava muito com aquilo. Mas eu não falei aquilo, guardei só pra mim. Mas o meu contato com uma profissional que atendia minha filha, né, a psicopedagoga da minha filha, por 2 vezes ela chegou pra mim e disse: Lili, você tem traços de Asperger e eu acho que você precisa buscar ajuda. Né? E daí eu disse, eu tenho identificado isso nas minhas leituras, mas como o meu foco estava sendo Lucy, né? Mas aí eu tive que buscar ajuda porque o que foi que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, lidar com minha filha, por exemplo, foi algo que exigiu muito de mim. Eu trabalhava, acabei me separando, né? Trabalhava, mantinha a casa sozinha, mantenho a casa sozinha. E daí foram muitas coisas acumulando, muitas responsabilidades acumulando. E emocional, né? Eu imagino o emocional, como é que não fica. Isso. Então, foi isso que foi afetando a minha condição autista e daí eu desenvolvi a depressão e a ansiedade, né, que são condições pré-existentes do autismo em adultos, né? Os especialistas dizem o que mais, a condição pré-existente mais comum no autista adulto é a depressão e a ansiedade, justamente porque ele é tão consciente das limitações dele que ele precisa se esforçar mais para escondê-las, né, e lidar com a sociedade, com aquilo. Então aquilo desenvolve... Você precisa de muito mais energia para viver normalmente. Exatamente. Né? E agora você vai assumir aqui na nossa cidade de Patos, né? A gente vive na capital do sertão paraibano, gente. E agora a Lili, ela foi nomeada diretora, ela vai explicar, não sei bem como que é um instituto para autistas, né? É uma associação de pais e amigos de autistas, de Patos e região, se chama ASPA, né? ASPAA. No último domingo a gente fez um churrasco, né, com pais e crianças, os filhos autistas,
esses pais fazem parte de um grupo no WhatsApp, se chama Morada do Sol, e a gente decidiu, desde abril, a gente está numa campanha, né, de luta por defesa dos direitos dos autistas. E daí a gente decidiu montar a associação porque é uma forma dessa luta ganhar mais força, da gente dialogar com a justiça, com o poder público, entendeu? Então é uma forma mais consistente e mais forte de lidar com essas questões, com a defesa dos direitos dos autistas. E daí no domingo eu fui eleita presidente da associação pela questão da representatividade. Não é? É importante que na causa autista, ou qualquer causa que tenha a ver com o direito das pessoas com deficiência, é importante que a luta seja feita principalmente por quem sofre disso. Quem sofre disso. Os pais, os filhos, né? Isso, exatamente. Então é aquela coisa do nada sobre nós, sem nós. Né? Então é por isso que eu estou presidente da ASPA no momento. Bom, vamos torcer para que não seja só uma associação, né? Mas que a coisa vá além. E você tem ido a programas de rádio aqui, alguma coisa assim do tipo? Sim, principalmente no mês de abril e maio, acabei participando, né, de programa de TV, de programas de rádio, entrevistas, por causa do mês, né, de conscientização. Então, assim, sim, tenho feito participações e tenho agora outras participações a ser feitas, né, porque é recente essa questão da nomeação como presidente, e daí temos outras coisas a serem feitas de publicidade. Então estaremos aí. Muito obrigada por... Não, eu que agradeço desde já. Pessoal, eu vou deixar aqui o link da Jusceli, se você quiser seguir nas redes sociais. Ela vai estar falando sempre sobre isso. Se você é uma mãe de autista, se você acha que na sua família tem alguém, compartilhe esse vídeo também com essa pessoa. Faça como a Jusceli, leia sobre o assunto, né? Eu mesmo preciso mais, eu vou pedir uma bibliografiazinha depois para eu ler sobre o assunto. E tá aí, muito obrigado. Né? Depois a gente vai fazer outro vídeo falando só sobre pessoas famosas que têm autismo, né? Ótimo, excelente. Eu queria até aproveitar esse link que você vai colocar abaixo do meu perfil em redes sociais e sugerir outros 2, eu vou te deixar anotado aqui, certo, de pessoas muito próximas da gente aqui no Brasil, né? Uma menina de Fortaleza e outra em Brasília, Carol Souza e Rita Louzeiro. E tem a Amanda Pascoal também, que é muito conhecida, que também são autistas assim como eu, né? Adultas, e que tem essa questão da luta pela defesa dos direitos, né? E estão lá falando muito sobre autismo. Pois é, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!